Fala galera, hoje vamos ver como criar essa animação de emoji no Blender de uma maneira rápida, fácil e prática. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bem, a gente vai começar aqui pegando umas imagens, né, de emoji. Então pode entrar no site qualquer que eu entrei no FreePic, joguei no Illustrator e exportei as imagens que eu ia querer. No Blender pode começar criando um box. E aí a gente vai aplicar o modificador do Subdivision e vai colocar 3 níveis de subdivisão. Pronto, agora é só aplicar o modificador. E agora a gente vai aplicar uma textura de um dos emojis que a gente escolher. E aí pode apertar o Project from View para mapear a textura. Aqui pode fazer de qualquer maneira, a gente não vai perder muito tempo configurando o material nesse momento. Então ajusta aí o tamanho para ficar no mapeamento certinho, certo? E depois que tiver o mapeamento, aplica o material, vê se está tudo certo. Pode tirar o canal de opacidade. E a gente vai aplicar mais um modificador de subdivisão, também com 3 níveis, para a nossa malha ter bastante subdivisão. Aplica e vamos entrar agora no Sculpt Mode. Agora, no Sculpt Mode, pode escolher o brush aí de sua preferência, não vai mudar muito. E a gente vai começando a fazer os detalhes que mais aparecem dependendo do emoji. Nesse caso aí a gente vai dar destaque no coração, né, que seria o olho do emoji, e também na boca. Aí vai sempre usando os brushes, vai usando o Smooth para suavizar. E não esqueçam também de ligar a simetria. Aí vai depender da orientação que a pessoa criou o objeto, mas dependendo aí, no meu caso é o X e o Z, certo? Então, dependendo do modelo que você criou, habilite a opção de simetria. Então vai usando os brushes para fazer detalhes para dentro, detalhes para fora, até chegar num resultado satisfatório. Aí a gente vai usar o Multicap e vai usar um desses shaders para ver se a nossa malha não está muito detonada, tipo a lataria de um carro velho. Então vai usando o Smooth, vai suavizando, vai ajeitando os detalhes, ver o que precisa suavizar, ver o que precisa aumentar ou diminuir de detalhe, e assim vai refinando a malha. Quando tiver terminado, pode voltar para um outro shader qualquer. Eu até gosto de deixar no Multicap que a gente consegue ver melhor, certo? Agora vamos criar um outro emoji. Era para ter feito outro procedimento no início, eu esqueci. Então só criar um outro box, aplicar o Subdivision com 3 divisões, tentar deixar ele mais ou menos no mesmo tamanho. Agora pra gente agora aplica uma outra textura, mapeia. E agora pra gente não ter que refazer ele toda vez, a gente vai criar esse Shape Key, tá? Então cria um Shape Key, deixe o valor em 1 e comece a esculpir o seu objeto, né? Comece a esculpir a sua carinha. Vai fazendo o detalhe do olho, o detalhe da boca, até chegar no resultado satisfatório. Também ligue aí o eixo de simetria. No meu caso aqui agora já mudou, tá? O X e o Y, então depende de como foi criada a orientação do objeto. Vá fazendo isso para todos os emojis que você vai querer. Agora duplica. Agora eu vou deletar o segundo Shape Key, tá vendo? Ele volta para a forma original. Vou quebrar a instância do material, carregar um outro roxo. Pegar esse daí agora. Agora eu vou voltar lá no Shape Key, criar mais um e colocar o valor em 1. Ó, vejo que a malha voltou para como ela era, só uma esfera. Agora eu continuo fazendo todos os detalhes que eu quero. E dessa maneira a gente tem uma malha toda Quadify, bem limpa. Mesma coisa, vou fazendo o Shape Key e vou fazendo todos os detalhes. Vai fazendo isso para todos os emojis que você vai querer. Agora, ó, peguei essa imagem aqui de referência para a gente criar outros elementos, né? Então tem caixa de texto, celular, um monte de coisa. E aqui é muito fácil. Basicamente o que a gente vai precisar usar é o Subdivision e o Bevel. Então, ó, comecei aí com um objeto, com um box, fui aplicando o Subdivision, fui refinando a malha, né, usando o Ctrl R para fazer os detalhes que eu vou precisar. Então nesse daí a gente vai fazer essa caixa de texto azul, né? Então veja que é muito simples, só, né, usando o Bevel e o Subdivision, vou ir fazendo pequenos refinamentos na malha, eu vou chegando já num resultado parecido, interessante. É só questão de fazer ajuste fino. Agora, para criar essa linha de texto também,
É bem simples. Clicar um bevel aí. Agora para aquela linha de texto eu só faço. É bem simples, crio um plane. Aí também a gente vai usar basicamente o Solidify, que seria tipo um extrude, e o Subdivision e o Bevel. E aí também, não esqueçam também, que, como eu esqueci aí, toda vez que for escalonar um objeto, aplicar o Scale, senão todos os parâmetros vão ficar, tá vendo, muito estranhos. Então aplica o Scale, ó, o parâmetro ficou maluco, ajusta o tamanho, né, e pronto. O Bevel, Solidify, Subdivision, e é isso aí. Aí vai fazendo os ajustes até chegar num resultado interessante. Aí você pode tanto duplicar o objeto quanto aplicar também um array, né? Depois, só que eu me liguei. E aí a gente está usando o Skin Wrap também para colar o nosso texto na nossa malha, né? Agora vamos fazer esse outro aí dessas 3 bolinhas. Então a gente vai fazer depois, só que eu me liguei, né? Seria mais fácil fazer com o array. Então daí a gente aplica o array só para ele fazer uma cópia, e como está com esse Skin Wrap, ele já vai deixar colado no nosso texto. Então agora vamos fazer as bolinhas. 3, vai ter um tamanho que eu refinei a malha para ficar mais circular. Aplico o Subdivision, pronto. O bom desse tipo de objeto é que a gente não precisa fazer muito detalhe. Então qualquer coisa que a gente faça assim, já meio nesse estilo, já traz um resultado satisfatório. E aí a gente vai adiante criando todos os elementos, né? A lupa, ponto de exclamação, vai criando esse pin aí de localização, e todos seguem o mesmo princípio. Basicamente o bevel para fazer esse chanfro, o Subdivision para deixar a superfície mais redondinha, mais curva, e o bevel também ele ajuda a calibrar o quanto a gente vai querer que o Subdivision influencie ou não na nossa malha, né? E de vez em quando precisar usar o Ctrl R para refinar a malha também é interessante. Nesse daí do pin deu um pouquinho mais de trabalho por causa da forma dele, que foge assim das formas básicas, mas usando o Curve Editor aí foi o suficiente para fazer essa parte aí de baixo, né, que tem essa deformação aí. Então foi usando o Curve Editor fazer a parte principal, e depois essa parte do meio eu usei esse Loop Tools e usei o Circle, né? Então ele já deixa nossa geometria na nossa malha com o formato ali que a gente selecionou. E assim, mesmo que não fique perfeito, mas pelo próprio estilo do elemento já é mais do que suficiente o resultado. Fazendo desse jeito, praticamente sempre a nossa malha vai ficar Codify. Então se precisar fazer uma pintura, se precisar abrir alguma coisa assim, não vai ter problema. Para fazer esse avião aí deu um pouco mais de trabalho, por causa também o formato dele, que é um pouco diferente. Mas é isso, é só seguindo o mesmo estilo, seguindo os mesmos princípios de bevel, de subdivision, e chega num resultado interessante. Nesse caso aí pode usar o Solidify também para dar essa espessura. E boa. Agora para fazer a nuvem, a gente vai usar esse meatball, e aí a gente vai criar, vai duplicando, tá vendo? Ele vai criando essa malha como se uma acabasse interagindo com a outra, fazendo parte dela. Então vai escalonando, rotacionando, até chegar num resultado que você acha interessante. Aí eu dupliquei tudo para fazer uma variação na segunda, aí fechou o Blender, aí eu tive que voltar lá no Recover. Então, cuidado também quando for trabalhar com ela, porque dependendo dos valores que coloque, pode ser que ela fique meio maluca. Então, para fazer o celular, eu também parti do box, mesma coisa usando Insert, Extrude, e aí você vê que todas as formas são muito simples, então não tem muito se preocupar. Aí eu usei o Grid Fill, só para tentar manter também uma malha para Quantify.
E aí esse foi o resultado. Esse celular eu também queria manter ele todo com a malha certinha por conta que a gente vai aplicar um modificador nele para ele rodar. Mais pra frente a gente vai ver como fazer isso. E agora uma parte muito importante, deixar tudo o mais organizado possível. Então tentar deixar tudo no ponto zero, porque a gente vai usar instância de sim. Então a gente vai usar o esquema de collection. Então cada elemento desse vai para uma collection que a gente vai animar a instância dessa collection. Se precisar modificar alguma coisa no objeto original, como tudo vai ter animação, a gente não vai precisar mexer no objeto que está animado, se a gente consegue salvar a animação que a gente está usando. Então, criei cada um desses elementos foi para uma collection, depois a gente vai instanciar essa collection para sempre. Tá? Aí eu criei uma câmera e comecei a fazer mais ou menos o blockout, né? O layout que eu ia querer. Aí joguei o pivô do celular aí para baixo e apliquei esse modificador aí do Simple Deform com o Twist para fazer uma animaçãozinha. Então comecei a animar aí a posição dele e depois esse movimento de twist, né? Como se fosse um parafuso. E aí a gente vai começando a dar forma. Então é só ir animando esses parâmetros, né? Selecionando aqui esse auto keyframe. E a gente vai começando a ter um resultado interessante. Foi basicamente com animando a movimentação, a escala e o twist. E aí para fazer a interpolação dessa animação, a gente pode usar o bounce, que ele dá esse efeito mais interessante, a gente ficar uma coisa chapada. E aí com o Curve Edit a gente pode ver como está ficando esse resultado e fazer um ajuste fino de timing de animação, o que também é assim, né? Falando de uma maneira muito superficial aqui, mas é um negócio bem complexo que eu nem domino a fundo. E para animar os emojis, a gente vai usar basicamente esse mesmo princípio. Então vai animar a escala dele, né? Então ele fazendo tipo um pop-up assim na tela, e também vai animar esse bounce para quando ele escalonar ele ter esse movimento, não ser uma coisa dura. E aí o bom de fazer isso desse jeito que a gente está fazendo com as collections é que a gente consegue copiar essa animação para os outros emojis. Então a gente não precisa ficar preso aos emojis, refazer toda essa animação. Então tá vendo? E uma outra coisa também interessante, a gente usa o Empty para linkar o nosso objeto aí que está animado no Empty. Então assim, o objeto está animado, só que ele está linkado no Empty. Aí tu consegue usar o Empty para mover ele ao redor da cena sem comprometer a animação que a gente está copiando, né? Porque senão cada vez que eu movesse, ele ia também mover aquele keyframe. Então assim fica mais fácil de movimentar e fazer esse layout na cena, certo? Então aí eu pego uma animação que já está pronta e vou copiar ela para um novo emoji. Aí eu posso usar esses parâmetros e aí eu vou usar um modificador também para ele dar um noise na animação. Então para ele não ficar parado, estático, ele vai fazendo esse movimento assim. Então pode usar o noise variando aí em cada eixo X, Y, Z, vai variando o phase também. E aí também essa animação a gente consegue copiar para um outro objeto de uma maneira mais simples, para não ter que refazer sempre do zero. Aí eu vou criar o Empty e linkar esse objeto ao Empty, e assim eu consigo mover ele sem comprometer a minha animação original. Tá vendo? Então agora é só uma questão de ir posicionando os emojis no layout que você quiser, e também vai dando um offset ali na animação, né, no tempo dela, para nem todos começarem ao mesmo tempo, nem sumirem ao mesmo tempo. Então eles vão surgindo gradualmente e vai posicionando eles na tela para ficar com o melhor layout possível. E também toda essa animação a gente consegue fazer para esses outros elementos, então para a imagem da galeria, para o bloco de texto, para a lupa, e usando também a mesma coisa. Para criar o texto, a gente vai usar um negócio interessante. Então pode criar coloca o texto que quiser, e aí a gente vai aplicar um modificador para ele dar esse efeito de tipo um tecido, certo? Isso a gente vai ver mais para frente. Aí a gente está criando um plane só para fazer esse background, então uma coisa bem simples mesmo.
nesse estilo de estúdio, aplico um bevel para dar essa ideia de fundo infinito. E agora a gente vai também fazer uma configuração de material, de luz. Para a iluminação também é algo bem simples, só aplicar essas áreas light e vai configurando a intensidade como achar melhor. E uma outra coisa que pode fazer também é diminui aí onde está o spread para ele dar um efeito de faixo de luz, para ficar mais interessante. Então assim a gente consegue dar um efeito como se tivesse uma luz atravessando vindo de algum lugar ali, uma janela, alguma coisa assim. E agora para fazer esse efeito da letra, a gente aplica esse, converte para malha, né? Aplica esse modificador do Remesh, aí vai lá no Sculpt Mode e seleciona esse Cloth Filter, muda ali para Inflate, e aí clica e arrasta, e ele vai dar esse efeito ou de inchando ou de diminuindo, dependendo do lado que você movimenta o mouse, e aí pode fazer até chegar num resultado que você acha interessante. Então vai dar esse efeito de como se fosse um balão de hélio ali, né? E aí a gente, assim como a gente usou o Shape Key lá para facilitar na hora de modelar os emojis, a gente vai usar o mesmo Shape Key para animar esse texto. Tem 1 milhão de formas de animar, esse daí foi o que eu achei mais fácil. Então cria um Shape Key para a letra, ela toda, o texto todo perdido, e depois faz um outro Shape Key com ele certinho e faz essa animação. E agora a gente começa a montar a animação, configurando o tempo certinho para ficar no resultado que a gente acha interessante. E agora também isso daí para configurar o material. Esse daí é o material da nuvem. E esse daí é o material dos emojis, também são materiais bem simples de fazer, nada muito complexo. Pode dar um pause aí e copiar os valores que estão aí. E essas partes, como se fosse esse plástico aí desses ícones, eles são todos a mesma configuração de material, né? Só mexendo ali no roughness e no especular, e aí usando uma cor para cada um. E aí só lembrando, se a gente está usando o Instance Tree Scene, não consegue mudar o material no Instance Tree Scene, tem que voltar na Collection do objeto original para mudar lá, que é quando o objeto fica aí no eixo 000, tá? Também para a tela do celular, eu usei, além do Base Color, usei o Emission, né, para dar esse efeito de uma luz vindo, e usei o Color Ramp para dar esse efeito mais diferente. Bem, e é isso. Então configurei, aí fiz a configuração básica de render, coloquei para renderizar e esse foi o resultado final. Espero que vocês curtam. Me fala se vocês quiserem que eu disponibilize esse arquivo para download. Se inscreve aí nos comentários que eu disponibilizo. Valeu, até a próxima.